Shalom, shalom, queridos. Passando aqui para deixar mais um conteúdo abençoado para sua vida. Nesse dia eu vou trazer para você um conteúdo falando sobre homossexualismo. Homossexualismo. Qual é a sua origem? A origem ela é espiritual, vem dos demônios ou uma decisão humana, ou uma escolha humana? O que você acha? O nosso assunto de hoje é sobre esse tema. Qual é a origem? É possível uma pessoa nascer, uma criança nascer sendo homossexual? O que você acha? É possível uma criança nascer homossexual? Quero dizer para você que sim. Fica aqui conosco até o final para você ver esse conteúdo, o que você vai entender comigo dentro da luz da palavra. Meu nome é Ellen Cristiano, sou pastora, mentora de batalha espiritual. Trabalho atendo no campo ministerial, cursos e palestras e ministrações. Estou aqui para auxiliar a sua vida no campo espiritual, para que você cresça na graça e no conhecimento. Eu quero dizer para você que eu gostaria de contar com você aqui conosco nesse canal, que você continue aqui nesse canal. E se possível, deixa seu like, ative o sininho, deixa aqui seu compartilhamento, esteja ali conosco também no Instagram. O @ é ellen.cristiano, para que você tenha acesso a todos os conteúdos que nós vamos estar postando no decorrer da semana. Deus te abençoe. Eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia junto comigo, que está aqui no texto em Gênesis capítulo 2. Gênesis capítulo 2. Abra comigo que nós vamos entrar na palavra, para que nós possamos entender qual é o propósito de Deus. É possível um homem, uma criança nascer homossexual? Eu vou dizer para você que sim. O que você pensa sobre esse assunto? O que você pensa acerca desse assunto? Deixe aqui nos comentários a sua opinião. Qual que é o seu pensamento acerca desse assunto? Aqui em Gênesis capítulo 2, a palavra do Senhor vai dizer o quê? Gênesis capítulo 2, no versículo 18. No versículo 18 e versículo 21. Vai dizer assim: a formação da mulher. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora, que ele seja idônea. Versículo 21. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara do homem, transformou numa mulher, e lhe a trouxe, e disse o homem: esta afinal é osso dos meus ossos, é carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Então, quando nós vemos aqui a criação, aqui no capítulo, quando nós olhamos aqui no capítulo 2, Deus, no capítulo 2, versículo 7, está falando que Deus formou o homem do pó da terra e soprou nas suas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Queridos, aqui nós vemos um texto que nos dá base para a formação de Deus. Qual que foi a formação de Deus? Homem e mulher. Deus não criou o terceiro sexo. Deus não criou o terceiro elemento. Deus formou o homem e a mulher. Deus não fez o terceiro elemento, o terceiro sexo. Deus fez homem e mulher. Deus fez Adão do pó da terra, e Deus depois, aqui no versículo 18, 21 e 22, a palavra vai dizendo que Deus então dá um sono profundo para Adão, e ali da costela de Adão Deus tira a mulher. Ok, então nós vemos aqui dois seres que foram criados por Deus. Nós não vemos outro ser aqui nesse cenário, na criação de Deus. Quando eu trago para você que é possível nascer uma criança homossexual, eu estou querendo trazer para você que não foi criação de Deus. Não me interprete mal. Eu estou dizendo para você que o terceiro elemento que apareceu no Éden, qual foi o terceiro elemento? Qual foi o terceiro ser que apareceu ali? O ser que apareceu ali foi o Lúcifer, que entra na serpente, e aquele ser, usando a serpente, introduz ali no jardim do Éden,
e começa a dizer para Eva, a dialogar com Eva. Quando ele começa a dialogar com Eva, ele então induz Eva a entender que não tinha nada a ver comer daquele fruto. Ok, quando nós olhamos para esse cenário, ao qual você sabe qual é ele, todos nós sabemos como se dá esse cenário final dele, nós vamos ver consequências, nós observamos que ali tem um terceiro elemento que induz a Eva a um comportamento contrário ao que Deus determinou. E Eva ali automaticamente induz o teu esposo a pecar contra Deus. Tá certo que Eva teve um posicionamento e Adão também foi negligente, porém tinha um terceiro elemento, um terceiro ser nesse cenário. Eu quero dizer para você que Deus cria Adão, cria Eva, mas há um terceiro ser. E esse terceiro ser não foi criação de Deus. Esse terceiro ser, enfim, Lúcifer foi criado por Deus, mas o terceiro ser que ali introduz naquele Éden, ele é introduzido, ele entra ali para usar a serpente para quê? Para distorcer, para quebrar a aliança do homem com Deus, para distorcer a criação de Deus sobre o homem. A criação de Deus é que haja homem e mulher, procriem, multipliquem e povoem a terra. A mulher auxiliar do homem, o homem sacerdote, governo, cabeça, a mulher auxilia. E ali o terceiro ser vem para quê? Para distorcer a família que Deus instituiu na terra. E quando nós olhamos aqui para esse texto, eu chamo a sua atenção para quê? Como nós temos vivido nos dias de hoje? O índice enorme de homossexualismo. Foi Deus natureza humana? Não foi Deus natureza humana? Não é natureza humana, porque Deus não fez o terceiro sexo. Deus não fez o terceiro sexo. Deus fez homem e mulher, macho e fêmea. Então de onde vem essa terceira natureza? Ela vem da serpente, ela vem daquele ser que ali incorporou na serpente e começou a trazer uma terceira ideologia, um pensamento adverso, do qual Deus falou que não é para fazer. Ele começa a introduzir ali sobre o primeiro homem e a primeira mulher e traz para eles ali algo que não era para ser feito. E aqui nós convivemos em uma sociedade, em uma época no século XX, aonde nós começamos a observar uma terceira opção. Essa terceira opção vem da onde? Ela vem de Satanás. E aí você vai falar, então tudo é demônio? Tudo, muitas das vezes, a maioria das vezes é demônio. E a outra parte é comportamento humano. Mas esse comportamento humano é demônio, pastora? Não, mas é influência através de comportamento. Quando eu falo que é demônio, não, eu quero dizer, está possesso de demônio? Não está possesso, mas há setas, influências. Setas, influências. E quando nós olhamos aqui, primeiro ponto que eu quero tratar com vocês, que eu separei, deixei até numa live essa semana que passou, e eu quero trazer para você esse conteúdo, para você aprender um pouco mais, e se você já sabe, compartilhe com outra pessoa que não sabe. Eu quero deixar para você o texto de Levítico, capítulo 18, versículo 22. Levítico 18, 22. Eu quero dizer para você, fique conosco aqui. Não saia daqui, porque esse conteúdo é para que você não fique brigando com ninguém. E nem fique humilhando ninguém ou maltratando ninguém, mas para que você entenda um posicionamento acerca do campo espiritual, para que você entenda o que você busque a origem do que está atuando, ou nessa criança, nessa menina, ou nesse menino, com comportamentos homossexuais, ou comportamento de lesbianismo, para que você saiba onde bater, neutralizar os espíritos malignos, ou até mesmo descobrir o porquê desse comportamento e você fazer a sua parte para neutralizar e reverter esse quadro, porque a tua família, o teu filho, a tua filha são escolhidos de Deus para essa geração, para vocês viverem o melhor dessa terra, de Deus nessa terra.
Levítico capítulo 18, versículo 22, vem dizendo que eu sou o Senhor, com homem não te deitarás, nem deitarás como se fosse mulher, isso é abominação. Nem se deitarás com animal, está falando de zoofilia, para te contaminares com ele, nem mulher se porá perante um animal, para se ajuntar com ele, isso é confusão. Esse texto eu quero deixar para vocês, e eu quero conversar com você sobre o quê? O primeiro ponto que nós vamos conversar sobre essas manifestações, esses comportamentos, palavra certa, esses comportamentos que nós temos visto nos dias de hoje. De onde vem esse homossexualismo? Número 1, maldições geracionais. Como que funciona isso? Ah, tá, lá dentro da minha família, lá nos antepassados, na linhagem dos meus tataravós, ou dos meus bisavós, ou dos meus avós, ou dos meus pais, tinha pessoas que tinham comportamentos homossexuais. Então, se nasce uma criança dessa linhagem comprometedora que vive ali dentro de Êxodo, capítulo 20, versículo 3 a 5, debaixo daquela maldição da terceira e a quarta geração, automaticamente aquela criança que vai nascer ali naquele âmbito, essa criança vai ser uma criança que vai vir com uma carga geracional. Então, de repente, você conhece alguém e você fala assim, peraí, é até servo de Deus, mas por que o filho está se tornando lésbica, a filha está se tornando lésbica, o filho está se tornando homossexual? Aonde que está a brecha? Onde está a legalidade? Por que isso está acontecendo? Eu oro tanto. Pode puxar, pode buscar a linhagem geracional, pode estar aí dentro dessa linhagem geracional, e você precisa fazer o processo de libertação da linhagem geracional, número 1. Número 2, relações sexuais ilícitas. Quantas são as mães que tiveram uma vida promíscua e o seu útero promíscuo, mulheres que tiveram sexo com um homem, com um parceiro, com mais de um parceiro, ou com mulheres mesmo, tiveram uma vida promíscua e hoje até foi para a igreja, mas não confessou os pecados, não se arrependeu, não fechou as portas, as brechas, as legalidades. Então os espíritos malignos têm acesso através das brechas das legalidades, e ali aquele útero fica um lugar contaminado, e quando aquela mulher passa a ter uma outra criança, as influências naquele ambiente ali atacam, aquelas cargas espirituais vêm sobre essa criança. Sim, isso é possível demais. Então isso pode acontecer. Outra coisa que acontece, quantas mulheres, isso aí eu estou falando para pessoas que não conhecem o Senhor, quantas mulheres que estão grávidas ainda continuam com relações profanas. Relações profanas, quando a pessoa tem esse comportamento, como que a criança vai nascer? Aí você vai falar assim, não, mas a criança nasceu homossexual. Muitos vão dizer, mas nasci homossexual. Não, você não nasceu homossexual. Deus não fez o terceiro sexo. Você nasceu com cargas espirituais que te fizeram ter sentimentos dos quais não é da sua natureza. A sua natureza vem de Deus, a sua natureza vem do Criador, mas as cargas malignas fez com que você viesse com um sentimento, uma bagagem espiritual, uma energia espiritual maligna, qual desenvolveu em você sentimentos e comportamentos dos quais você não soube de onde veio e você prefere aceitar isso. Mas eu quero dizer para você, não aceita porque não vem de Deus. Há um terceiro elemento aí, há um terceiro ser aí, manipulando, muitas das vezes a geração, manipulando ali, agindo através do comportamento promíscuo do pai e da mãe, e esse terceiro ser introduz ali, através daquele ato, e ali nasce uma criança com consequências pecaminosas, aonde passa a ter sentimentos e sensações em seu corpo, das quais ela não consegue explicar e acha melhor aceitar. Terceiro, encostos, nasce um bebezinho ali e no ambiente
que não professa a fé em Jesus Cristo, um ambiente, de repente, com muitos palavrões, promiscuidades, com portas abertas, com legalidades, ali os encostos vêm. Quais são os encostos? Enxumirim, Exumirim, menino de Angola, Erês. Esses espíritos também podem encostar em crianças, bebezinhos. Ah, mas uma criança é um anjo. Ok, o pai e a mãe, ele tem responsabilidade sobre crianças. Ele tem uma autonomia e ele tem uma influência. Então, aquilo que é de perverso na vida do pai e da mãe pode sim influenciar sobre os filhos. O pai e a mãe que tem um compromisso com Deus, que vivem uma vida santificada, os filhos são alcançados. Então, aquela criança pode ser influenciada e aquele ambiente ter espíritos ali introduzindo aquele ambiente e influenciar a mente das criancinhas quando bebê. E essa criança vai crescendo tendo um sentimento de que eu gosto de brincar, uma menina, eu gosto de brincar de carrinho, eu gosto de roupa de menino, aí eu gosto de... Você tá entendendo? Você tá me entendendo? O menino, eu gosto de brincar de boneca, eu gosto de batom, eu gosto de pintar as unhas. O quê? Terceiro elemento, os encostos, ok? Quarto elemento é estímulos infantis. Estímulos infantil. Quais são os estímulos infantil? Famílias, pais e mães que deixam promiscuidade. O que é? Portas abertas, gostam de ver pornografias. É isso mesmo. Pornografias dentro de casa, aquilo ali dá acesso para espíritos, atingir os filhos. Ok, os pais já estão atingidos, porque quem vive dentro de pornografia, quem assiste, quem tem acesso a esses conteúdos, quem se alimenta desses conteúdos, já estão sendo manipulados por demônios, já estão sendo influenciados. Então, é essas crianças nesse ambiente que começa a ter influências de sentimentos, pensamentos promíscuos, elas automaticamente começam a viver a influência e a promiscuidade. Crianças que têm acesso como eu estou ouvindo os pais ter relação, crianças que têm acesso a eu estou vendo meu pai ver pornografia, crianças que têm acesso a eu peguei a pornografia que o meu pai estava vendo, que minha mãe estava vendo, essas crianças, a tendência a ser tendenciado a partir para esses lados. Podem estar dentro da prostituição, mas o inimigo sempre vai levar. Nós estamos vendo um número grande de homossexualismo, gente. Nós estamos vendo nesse século 21 como está estourado isso. Então vamos ter cuidado com os lares. O pai e a mãe é responsável por ensinar a criança o caminho que deve andar. Provérbios 22:6 ou 6:22, eu tenho que olhar aqui para confirmar para vocês. Então... o próximo, terceiro, quarto, quinto, abusos infantil. Um abuso infantil, a criança tá ali, a criança veio pequena, 1 ano, 2 anos, então tem alguém da família que começa a abusá-lo. Tem um vizinho, um priminho ou irmão com brincadeiras, pega aqui, pega ali e começa a ter aqueles abusos. Abuso com aliciamento, às vezes nem acontece penetração. Ali, se uma mulher abusa de uma criança, uma feminina, uma menina, ali aquela menina tende aqueles espíritos levá-la para o lesbianismo. Se um menino é abusado por um homem, ali aqueles espíritos influenciam ele ter libido, ter desejo por aquele homem. Afinal, ele está sendo molestado, afinal, ele está sendo ativado para esse lado da imoralidade. Então, abusos infantil também é um grande vilão para que surja homossexuais e lésbicas, tá bom? Então, nós temos que ter cuidado com as nossas crianças, com quem essa criança está ficando dentro da casa, como que tem sido o comportamento do irmãozinho, o priminho, estão brincando, cuidado, fique atento, fique atenta, fique atento, fique atenta. Tá? O próximo, eu acredito, 4, 5, 6, carências no lar, agressões, carências. Como são essas carências? Às vezes, eu tive tantos casos assim,
Meninas que acabam se apegando a outras mulheres porque a mãe dentro de casa é grossa. A mãe não sabe o que é dar carinho, a mãe não sabe o que é dar amor, a mãe só sabe bater, a mãe empurra para a rua, a mãe é severa, a mãe é violenta, a mãe não tem diálogo, a mãe trata. Então essas meninas nesse século acabam aproximando de outras mulheres. Quem traz essas mulheres? Satanás. Para aproximar com um falso carinho, uma falsa amizade, com uma falsa ajuda, e aquela criança, aquela menina ou adolescente, melhor dizendo, começa a se apegar àquela mulher, e ali aquele sentimento futuramente ele inverte. Aquele sentimento que era um sentimento de carência, aquele sentimento que era um sentimento de maternidade daquela mulher para essa adolescente, passa a ser um sentimento de relação íntima, um sentimento íntimo. Então aquilo que era um sentimento de maternidade passa a se tornar um sentimento de intimidade. Aquela menina começa a olhar para aquela mulher com desejo, porque o adversário ele precisa apenas de uma brecha pequenininha. E assim também com o homem. Quantos meninos têm carência e muitos homens velhos, porque os pais, o homem, não consegue falar que ama o filho, não consegue ter carinho pelo filho, não consegue expressar o sentimento e trata ali a ferro e fogo, e essa criança, ou talvez não consegue dar limite, e essa criança se sente tão carente. E aí quando essa criança consegue encontrar um calor humano, um abraço, em um homem que muitas das vezes é usado por Satanás para levar esse adolescente para o homossexualismo. Então nós temos esses 6 pontos para nós observarmos. E eu quero olhar aqui em Provérbios para que eu traga para você de forma certa, correta, qual que é, que eu falei, Provérbios 22:6, eu quero confirmar, é isso mesmo, Provérbios 22:6, ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda que se for velho, não se desviará dele. Então quando nós não temos esse princípio no nosso lar, nós temos ali umas consequências, as quais nós temos visto no dia de hoje: lesbianismo avantajado, homossexualismo avantajado. Deu para entender por que eu comecei o início desse vídeo falando para você que é possível uma criança nascer homossexual? Eu quero te agradecer por ter ficado até o final conosco. Pegue para a tua vida, e se não serve para você, compartilhe com uma pessoa que está passando por um problema assim. Como quebrar isso, pastora? Aí você vai ver cada ponto desse aqui, em qual que você se encaixa. Nós estamos aqui para ajudar vocês, nós temos a mentoria, nós temos o processo de libertação, batalha espiritual em alto nível, e você pode entrar para o teu quarto, Mateus 6,6, dobrar o teu joelho e pedir o Espírito Santo de Deus, fazer um jejum de alto nível para que esses demônios caiam por terra. Se for algo humano que foi da sua parte que você deixou de fazer, você vai ali pedir perdão para aquela criança, você vai conversar com aquele filho seu, criança, ou adolescente, ou jovem, ou adulto, e falar para ele o quanto você errou, mas que a mamãe, que o papai está ali disposto a acertar, aprendendo com Cristo, ensinando para ele os princípios divino, entrando em um jejum para desfazer as obras das trevas, jogar por terra as obras das trevas, e ter um posicionamento amoroso com esse filho. Eu sei que não é fácil, mas Deus está trazendo para você instrução para que você saia dessa situação que você está vivendo. Eu sei que você que está vivendo, você está passando por uma situação difícil. Se não é igual, é parecida, abrace essa palavra. Entenda que Cristo está falando com você. Eu quero deixar aqui para você um shalom abençoado. Levanta e anda, porque Cristo tem o melhor para a tua vida. Deus te abençoe.